Pode começar. Eu tenho as coisas anotadas aqui. Ué. Muito obrigada. Estando na hora designada e presente todos os magistrados que vão atuar na sessão de hoje, Ministério Público, secretário e demais funcionários de apoio, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Nós vamos, então, iniciar o julgamento, mas o doutor Jales pediu pela ordem, quer fazer um registro. Senhor presidente, eu gostaria, com licença de Vossa Excelência, registrar um voto de congratulações com o meritíssimo juiz Marcel Luiz Campos Rodrigues, que foi meu assistente aqui no Tribunal Regional da Terceira Região, aqui de Belo Horizonte, foi aprovado no concurso público para juiz do trabalho na segunda região, São Paulo e Baixada Santista, e que se casou no dia 3 de março, e a noiva chama-se Natália, então estou registrando aqui um voto de congratulações com Sua Excelência, desejando a ele e a sua esposa o votos de eterna felicidade. Espero que o casamento transite em julgado também, vai dar tudo certo. Também, senhor presidente, queria fazer um registro. Demais, e, então, com adesão de todos. Vamos... Da OAB também, né? Vamos... Senhor presidente, eu também queria fazer um registro. Pois não? Eu queria registrar a aprovação de uma ex-assistente no concurso do Ministério Público do Trabalho, foi muito bem classificada, e eu queria que mandasse cópia da ata para ela. É Luísa Prado, depois eu te passo o nome tudo. Vamos congratular, então, com os assistentes. Com a nossa adesão. Senhor presidente, aproveitando também essa deixa da doutora Maristela, a minha assistente Tatiana também, da mesma forma. Então, para as duas, votos de congratulações pelo desempenho, demonstrando que a nossa assessoria tem logrado êxito aí, pelo empenho, pelo exemplo dos colegas, né? Também galgar degraus aí na carreira jurídica. Serão oficiados com adesão de todos, do Ministério Público e da classe dos advogados. Eu inicio informando que o processo 26 da pauta tem sustentação oral à distância, que o doutor Guilherme Nogueira dos Santos está inscrito. Eu vou retirá-lo de pauta, que ontem à noite localizei um equívoco no voto. Eu vou precisar refazer, fazendo a última leitura. Eu sempre faço, especialmente quando tem inscrição, então eu vou retirá-lo de pauta. Ele voltará à pauta oportunamente com esse equívoco corrigido. Então, 26 será retirado de pauta. O advogado me ouviu aí, de Juiz de Fora? Perfeitamente, senhor presidente. Então, tá bom. Só para adiantar, para não perder tempo, eu localizei um equívoco, eu vou corrigir esse equívoco, o voto voltará oportunamente, ainda esse mês, para julgamento. Muito obrigado. Pois não. Na sequência ainda da sustentação oral, só para adiantar, tem um outro processo aqui, o número 7 da pauta, que o doutor Edson Gutierrez está inscrito. Nós vamos precisar suspender o julgamento, doutor Edson, porque recebi ainda ontem no gabinete uma decisão cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso, julgando a ADC, a Ação Direta de Constitucionalidade número 48, e determinou a suspensão de qualquer feito que envolva a discussão do artigo 1º a 5º da Lei 11.442, de 2007. Então, é imperioso retirar de pauta diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Já estou adiantando que, se for só esse estiver escrito, vai, nesse caso, então, não terá o julgamento. Vamos dar preferência agora ao advogado. Pois não, advogado de fora, que pediu a gentileza dos colegas ali para sustentar em primeiro lugar. Pode apregoar, por favor. Na sala de relatoria do doutor Jales, no 43 da pauta, inscrito o doutor Renato Gomide pela recorrente reclamada. Número? 43 da pauta do doutor Jales. Jales, quando tiver condição... Minutinho, senhor presidente. Jairo e Azul, linhas aéreas, é isso? Jairo de Souza Perdigão, Azul, linhas aéreas, é esse? Exatamente. Isso. Então, o senhor gostaria de ouvir a proposta de voto do eminente relator? Sim, gostaria, sim, excelência. Então,
Então, o ministro relator, para anunciar a proposta de voto que ele está oferecendo. Pois não, senhor presidente. Conheço de ambos os recursos ordinários e numéricos. Nego provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao apelo do reclamante para determinar que o adicional noturno e seus reflexos sejam apurados com um percentual de 50% previsto na norma coletiva, mantido o valor arbitrário da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Eu passo a palavra ao doutor Renato Gomide, né, para a sua sustentação. Tá. Primeiramente, bom dia a Vossas Excelências, ilustres representantes do Ministério Público, membros dessa egrégia turma. Só esclarecendo, não sou de fora, eu pedi preferência porque eu tenho um voo agora 11h40 e me pediram para vir aqui hoje fazer a sustentação. Pois não. Eu gostaria de salientar apenas 3 pontos em relação às horas extras e o adicional noturno. Ele sempre trabalhou na Azul com banco de horas. A Azul sempre trabalha com banco de horas, isso está estabelecido na convenção coletiva, né? Então, eu gostaria que fosse revisto o voto para que fosse retirado o adicional noturno e as horas extras. E também, quanto à equiparação salarial, ficou comprovado nos autos que ele trabalhou com o seu paradigma apenas quando fazia inspetoria de aviões. E isso não ficou bem determinado. Pela sentença, ficou a equiparação salarial por todo o período de trabalho. Então, seriam esses 2 pontos que eu gostaria de salientar. Pois não, eminente relator. Senhor presidente, no caso das horas extras, um período realmente ele confessou que quando prestava serviço para a primeira reclamada TRIP, que se chegasse após o horário da escala, ninguém saberia, se deixasse trabalhando do horário de escala, também ninguém saberia. Então, nesse período que ele trabalhou para a TRIP, não foram deferidas horas extras. Entretanto, quando ele passou a trabalhar para a empresa sucessora, a segunda reclamada Azul, a respeitável sentença concluiu o seguinte: ele exerceu por todo o pacto suas atividades, majoritariamente em pista, expostas em intempérie do clima, pelo que fazia jus à jornada diária equivalente a 6 horas, na senda do artigo 20, parágrafo único do decreto 1232/62, regulamentado pela portaria número 265 da Diretoria da Aeronáutica Civil. Então, nesse caso, quando ocorreu essa alteração, aí, a partir daí, ele tem direito às horas extras, são essas que estão sendo... a sentença deferiu e eu estou mantendo. Quanto ao adicional noturno, há uma previsão aqui de adicional noturno de 50%, cláusula 12ª da Convenção Coletiva de 2013. Então, estou deferindo também. E, em relação à equiparação salarial, estou mantendo a sentença. Em relação à equiparação salarial, a reclamada alega que não existe possibilidade, mas, como decidido na sentença, o próprio preposto da ré admitiu que o autor e paradigma exerceu, quando inspetor de manutenção, exatamente as mesmas atividades, com a mesma produtividade e perfeição técnica. Então, em razão dessa confissão do preposto da reclamada, eu não vi como alterar. Então, senhor presidente, essa é a minha proposta de voto que eu estou mantendo. Pois não. Como vota a desembargadora Maristela? Senhor presidente, foi sustentado na tribuna que a sentença não deixou clara o alcance, né, da equiparação salarial, que o preposto falou enquanto inspetor. Mas eu estou apreciando a sentença aqui. A sentença deferiu e colocou, mas apenas enquanto este permaneceu como inspetor, tomada a sua última remuneração. Tá, então, isso ficou claro no meu entendimento. Tá, tudo bem. Doutor Da Lucas, mesma forma, acompanho o relator. então eu proclamo que prevaleceu a unanimidade o voto anunciado pelo eminente relator, doutor Jales. Muito obrigado, Excelência. Pois não. Vamos ao próximo. Retornando para a sala do doutor Sebastião, no 5º da pauta, falará doutor Kleber Alves de Carvalho, pela recorrente reclamante. Natália Cristina Pinto e Banco Bradesco. Número 5. A minha proposta de voto. No sentido de conhecer e negar provimento. Passo a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Senhor presidente, em nome de que peço licença e cumprimento os demais presentes nessa sessão. Aqui, a reclamante, data vênia da proposta de voto, Luiz Relator, pretende que seja provido o seu recurso ordinário, sobretudo em relação ao pedido
que requer a declaração da natureza salarial e o reconhecimento do direito às comissões. Bom, o juiz de primeira instância analisou a questão sob a ótica da promessa não cumprida, né? E essa não tem que ser a tônica dada na interpretação do direito da reclamante, uma vez que o direito reivindicado aqui, a prova dos autos, revela o seguinte: a obrigatoriedade de venda pelos bancários, isso é fato público e notório, de produtos e serviços do banco, e, por outro lado, foi provado também que essa comissão ela é paga a terceiros integrantes das empresas coligadas na atividade bancária. Então, portanto, o bancário é obrigado a vender produtos e a comissão por essa venda, por vezes, é paga a outras pessoas, normalmente outros atores, né, dessa relação. Então, pretende aqui a reclamante que seja dada a interpretação ao seu direito, não sob a ótica da promessa não cumprida, porque não houve promessa de pagamento de comissão, e sim sobre a isonomia, sobre a igualdade. Se tem um funcionário que participa dessa cadeia e recebe a comissão, a reclamante entende que é seu direito também receber a comissão. Nesse sentido, data venda da proposta de voto, requer que seja provido integralmente o recurso da reclamante, nos termos que dispõe no recurso. Pois não, nós já apreciamos essa matéria aqui. Não há paradigma indicado ou alguém para fazer isonomia que fosse diretamente empregado do banco recebendo a mesma vantagem, e entendemos que isso faz parte do contexto da função exercida pela reclamante, não havendo a promessa do ajuste, está dentro do seu complexo salarial, e não havendo extensão da jornada também por isso. Então, eu peço venda e mantenho o voto, e até citando aqui precedentes da turma. Como vota o segundo votante, desembargador Jales? De acordo, senhor presidente, exatamente como Vossa Excelência concluiu, não há fonte obrigacional para sustentar essa condenação. Estou de acordo. Doutora Maristela? De acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado, em negar provimento. Vamos ao próximo. Ainda na sala do doutor Sebastião, falará doutor Kleber Alves de Carvalho pelo recorrente reclamante. Número? 16 da pauta, doutor Sebastião. Pois bem, esse aqui é um processo do Banco do Brasil, e a minha proposta de voto é no sentido de conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada pelo reclamante, impondo-se anulação da decisão de embarque declaratório com retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, com exame dos pedidos relacionados às causas de pedido apresentada inicial nos itens 1.2.1 e 2.1.1, em decorrência fica prejudicada a análise do restante do recurso do reclamante, bem como o exame do AP do reclamado, cujas razões deverão ser renovadas, se for o caso, caso se insurja contra a nova decisão a ser proferida, sob pena de preclusão. Essa é a minha proposta de voto. O senhor aguarda eventual voto divergente? Sim, a proposta atende os interesses do reclamante. Doutor Jales? De acordo, senhor presidente. Doutora Maristela? Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Obrigado, excelência. Próximo. Fala do doutor Lu. Tem um outro do doutor Kleber também, vamos chamar de uma vez. É o 13, né? Passando para a pauta do doutor Jales, né? Lucas. Doutor Jales e Lucas também. Para a pauta do doutor Jales, no 13 da pauta, inscrito doutor Kleber Alves de Carvalho. Senhor presidente, só pela ordem, o Kleber está falando, ele dividiu comigo 2 dessa pauta dele longa, e nós dividimos lá pelo escritório. Há problema? Não, nenhum. Obrigado, excelência. Os dois, ambos têm procuração, né? Então, Sim, excelência, claro. nenhum problema. Ele estava inscrito também. Então, 13 da pauta Isso, vamos lá. é o processo 10.299/15/2015, o recorrente Edson Miranda da Silva, Itaú Unibanco. A matéria é complexa, senhor presidente. Eu fiz 2 opções de voto para exame dos eminentes colegas, mas a minha proposta de voto, o voto é longo, a minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito, negar provimento ao apelo do reclamante e dar provimento parcial ao apelo do reclamado para excluir da condenação os reflexos decorrentes da integração do auxílio alimentação e manter o valor arbitrário da condenação porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Pois não. Então, o senhor tem a palavra para a sustentação, doutor.
Excelente senhor desembargador presidente, demais desembargadores, desembargadora, componente dessa igreja turma, doutor representante do Ministério Público, senhora secretária e demais colegas presentes. Bom, de fato é um processo bastante complicado, como o doutor Jales já informou. O pedido principal nosso nesses autos, Excelência, é com base, eis que foi reconhecida a nulidade da justa causa aplicada ao trabalhador numa suposta responsabilidade num furto ocorrido na audiência ao qual ela era funcionário. E, contudo, nós comprovamos nos autos que, apesar de, além de reconhecer a justa causa, e que foi feito isso num processo da alcunha do doutor Jonatas de Freitas, que Vossas Excelências bem conhecem, um extremo julgador, extremamente sério, mas, contudo, na questão do entendimento dele acerca da reintegração, o mesmo não lhe deu provimento ao recurso, e nós usamos os dois argumentos que entendemos. Já tem decisão do TST sobre essa matéria, que é com base no artigo 41 da Constituição Federal, eis que o trabalhador foi concursado pelo Banco do Estado de Minas Gerais, como já comprovamos nos autos. O nosso entendimento é que o bendiário, o empregado concursado no Banco do Estado, estaria, então, adstrito àquela norma e deveria, portanto, tendo sido concursado, tendo sido aprovado e disputado um longo concurso público, a revelia da privatização da empresa, o mesmo deveria ser detentor da estabilidade no emprego, da sua garantia no emprego, devido a essa cláusula prevista em lei e reconhecida por longo período nessa justiça, que entendemos não ser a decisão correta, assim não reconhecer. O segundo fundamento foi o seu adoecimento, e nós comprovamos que o mesmo, seja por motivo do assalto, o qual foi transportado no carro com bandidos, junto com sua, na época, concubina, com sua namorada, e o mesmo foi transportado no carro para lá e para cá, e não ficou normal, evidentemente, não passou por maus bocados nesse transporte, nesse assalto realizado no banco, caso muito corriqueiro nas nossas instituições financeiras, especialmente no interior, onde eram 2 ou 3 empregados naquela unidade, na cidade, na região de Caratinga, próximo a Raul Soares, né? E, então, Excelência, o que nós pedimos é que sejam reconhecidos os atestados médicos trazidos, o afastamento pelo INSS que foi solicitado, toda essa documentação que se encontra nos autos, para que seja, assim também, reconhecido o direito à sua reintegração ao emprego, coisa que o banco se recusou a fazer em diversas tentativas de conciliação data máxima vênia. Há também aqui um pedido de dano moral pelo transporte de numerário, um pedido de acúmulo de funções, que restou confirmado, eis que o mesmo trabalhava exercendo tarefas de 2 ou 3 empregados naquela pequena localidade no interior do Estado. A agência essa que, infelizmente, foi fechada pelo Banco Itaú, que tinha um compromisso de manter aberta todas as suas unidades nas localidades onde existia Banco do Estado de Minas Gerais. Ela foi fechada recentemente. Pediu-se também a integração do auxílio alimentação e as horas extras a partir da sexta, eis que era subordinado, como restou comprovado. Nesse sentido também, se quer que seja negada a totalidade do recurso interposto pelo banco reclamado. Excelência, é o que se requer. Pois não. Eminente relator. Presidente, a dúvida que eu tive e que todos que vão examinar o processo terão também é sobre a condição do reclamante, que era funcionário do banco há longo tempo. Então, isso realmente traz uma dúvida muito grande, mas a situação desse processo é complicada pela seguinte... quanto à circunstância dele ter garantia no emprego, isso não ocorre porque os antigos funcionários do Benji, quando o banco foi privatizado, eles tiveram a opção de continuar como funcionários do Estado. Então, poderiam ter optado por trabalhar em qualquer repartição do Estado e ficariam na condição de funcionários públicos. Aqueles que não optaram passaram a trabalhar para o banco sucessor, que comprou o Benjo, o Itaú, e, nesse caso, o empregado não detém mais a garantia do emprego. E, nas circunstâncias aqui, ainda tem mais um agravante. Ele foi despedido por justa causa. Então, mesmo que fosse detentor de garantia ou de estabilidade, ele não estaria... a salvo se comprovada a justa causa. Por que ele foi despedido? A história é complicada, tem um assalto, depois descobriu-se que a companheira dele estava
fazia parte da quadrilha, houve um inquérito policial, houve inquérito administrativo, etc. Mas a circunstância principal é o seguinte: o reclamante guardava na gaveta do banco, ele tirava do cofre e deixava na gaveta do banco mais de 50 mil reais e ele dizia que era para pagar os aposentados logo que eles chegassem de manhã. Mas isso ficou provado que não era possível, porque ele chegava, ele podia abrir o cofre a qualquer hora. Então, não havia esse prejuízo. Ele deixou esse valor, essa quantia razoável fora do cofre. Quando houve esse assalto, esse roubo, essa violência, aí ele entregou esse dinheiro que estava fora do cofre. Então, por essa razão, por ter cometido esse ato de indisciplina, de deixar uma quantia um valor desse fora do cofre do banco e ele ter sido apropriado pelos assaltantes, então, por essa razão, houve o inquérito e ele foi despedido. Eu pensei aqui se seria o caso de fazer considerar o tempo que ele trabalhou, mas a situação é muito grave. Houve aqui, em princípio, acharam que ele também estava envolvido, depois o inquérito acabou concluindo que ele também não estava envolvido, mas houve muita imprudência aqui, de forma, senhor presidente, que eu estou mantendo minha proposta de voto nesses pontos principais que foram sustentados da tribuna. As outras matérias são matérias corriqueiras de todo dia, o voto é longo, vai ficar à disposição dos ilustres advogados. Então, estou propondo manter a minha proposta como foi feita. Senhor presidente, uma questão fática, me permite? Pois não. Ficou comprovado que o trabalhador ele tinha um time para abertura de banco, e no dia seguinte ele tinha tempo para abertura de banco. O alarme, o banco, o cofre de todas as agências bancárias tem horário para ser aberto. Contudo, no dia seguinte, ficou comprovado que era dia de pagamento de aposentados e que esse pagamento de aposentados é exigido pelo banco a partir das 7 horas da manhã. Esse atendimento a pagamento de aposentados na agência do interior, até para não tumultuar o resto do ambiente. Isso consta dos autos da ata máxima vênia, então que ele precisava, isso era comum e corriqueiro e era a atitude efetuada por todos eles para se manter esse valor apropriado. E sobre a questão do inquérito da ata máxima vênia, nunca ficou comprovado, e o inquérito já se extinguiu, nunca ficou comprovado qualquer participação desse trabalhador envolvido em qualquer questão. E também, inclusive, o envolvimento Esse é o da registro fático, né? É fato, é questão fática. O relator já manifestou sobre os dois. Eu acho que tem algum acréscimo? Essa matéria, eu disse o seguinte, que no começo houve uma certa desconfiança pelos fatos que aconteceram, mas também acrescentei que depois, no inquérito, ficou provado que ele não teve culpa. Então, essa é a razão. Agora, quanto a deixar 50 mil reais fora do cofre nos tempos atuais de assalto a banco, explosão de caixa rápido, essas coisas, a imprudência aqui está mais do que comprovada. Então, por essa razão, estou mantendo a minha proposta, senhor presidente. Última questão fática, o que eu digo é o seguinte: existia mais de 1 milhão no cofre naquela data. Existia mais de 1 milhão de reais no cofre. O relator já apreciou e registrou esse fato no voto, né? Não, senhor presidente, o milhão não foi roubado, só foi roubado os 50 mil que estavam fora do caixa. O que estava no cofre com a salva. No cofre com a salva. Bem, o relator mantém um voto, eu colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. No momento que eu apreciei esse processo, senhor presidente, há prova testemunhal que há a possibilidade de abrir o cofre antes da hora de pagamento dos aposentados. Ele mesmo é que abria. É ele mesmo que abria, ele que poderia abrir. Eu só tenho uma pequena divergência, e antes, porém, eu queria confirmar o que foi dito da tribuna, que a sentença proferida pelo doutor Jonatas foi muito minuciosa, da mesma forma como foi a proposta de voto do senhor relator. Está tudo muito bem apreciado e foi muito fácil fazer a revisão desse processo por conta disso. Eu só tenho uma pequena divergência que eu estou apresentando agora na sessão, depois da sustentação oral. Foi arbitrada a indenização por danos morais por conta da falta de segurança no trabalho no valor de R$10 mil. E eu acho que um erro não justifica o outro. O fato do reclamante ter deixado na gaveta R$50 mil, né, não diminui a responsabilidade da reclamada em manter a segurança da agência bancária. Então, eu estou majorando a indenização para R$40 mil por conta disso, senhor presidente. Essa é a minha divergência. A divergência foi apreciada agora. O relator, quanto a esse ponto, mantém? Senhor presidente, é uma forma até de também premiar os anos de serviço dele. Agora, nós temos normalmente deferido R$30 mil. Vossa Excelência tem deferido R$30 mil. Eu mantinha a sentença, mas se os eminentes desembargadores quiserem aumentar, doutor Lucas, R$30 mil.
Eu, em princípio, estava acompanhando o relator, mas acho muito ponderada essa divergência apresentada pela doutora Maristela. Eu acho que poderíamos fixá-la em R$30 mil. Eu acho que atenderia. Isso no recurso do reclamante vai dar provimento para crescer, então, a indenização para 30 mil. E a questão dos honorários, eu vi lançamento em honorário advocatício? Tem um lançamento também, porque a causa é complexa. Houve recurso a um dispositivo no CPC, que fala quando há recurso o juiz pode aumentar. Então, eu estou majorando os honorários advocatícios para 20%. Doutora Maristela, eu pondero só o seguinte, que pela lei, que a lei que vigia na época, os honorários vão de 5% a 15%, por isso que eu não aumentei. Mas a sentença foi proferida já na vigência do CPC. Pois é, mas o Do problema novo é o seguinte, CPC. Pois é, mas aí nós ainda tínhamos naquela época uma lei, a lei que vigia é a súmula 220 a 219, e a lei 5.574 fala de 5% a 15%. Então, eu mantenho os 15%. Quanto a esse ponto, doutor? Eu estou acompanhando o relator, exatamente. Eu fico vencido nesse Presidente, a título de honorários assistenciais sindicais, né? Porque esse processo está assistido, se não me engano. O reclamante pediu majoração Sim. dos honorários. Pois é. Então, fica mantido, fica vencido nesse ponto, doutora Maristela? Vencido nesse ponto. Só nesse ponto. Então... Não, ele vai manter o voto original dos honorários. Os honorários ficaram mantidos em 15, negou provimento. Doutora Maristela que ficou vencida. Só vai ficar Danos morais. também, não vou ficar vencido, não, vou acolher. Ele encampou a proposta para 30 mil reais. Para 40 mil, excelência. Por essas... Não, 30 mil. 30 mil. Doutor majorar em 30 mil. Eu propus 40, doutor Lucas, propôs 30, prevalece, o voto médico é 30. Desculpa. Então, senhor presidente, fica registrado aqui que, nesse caso, eu estou deferindo esses danos morais, nós temos condição para isso, mas é porque exatamente na situação de fato dele, o longo tempo que ele trabalhou, etc., então, não fica como precedente, não, só nesse caso especial. Senhor presidente, só uma última questão. Na leitura do voto condutor, foi mantida a justa causa, é isso? Não. Não foi mantida a justa causa? Não. Tá, perfeito. Porque a dúvida que o meu colega suscitou, então ele foi anulada a justa causa, isso? Manteve a sentença. Perfeito. Manteve a sentença. Não, gente. Uai. Olha, eu vou ler... Não, peraí, lê de novo, só leu com a opção. Minutinho só, doutor Maristela, vamos lá. Primeira opção. Isso, ele leu a primeira opção. Legou provimento ao apelo do reclamante, deu provimento parcial ao apelo do reclamante para excluir da condenação os reflexos decorrentes do auxílio alimentação, mantido o valor optado da condenação, porque ele é compatível. Essa é a primeira opção. Vossa Excelência quer saber se foi mantida a justa causa? Sim, foi mantida a sentença de primeira instância. Sentença que... Isso, mantida a sentença. Justo. Não, porque quando ele mencionou que foi a imprudência dele, eu pensei que tinha sido mantido, mas eu não voto no caso. Mas ele mencionou só para fundamentar o pedido de indenização do dano moral. Só para fundamentar o dano moral, né? Então, não foi para ajustar a causa. O banco aqui... Foi o que foi apresentado. Isso. É porque normalmente a gente faz um resumo para não ficar lendo o voto por inteiro e, às vezes, um voto dessa complexidade pode surgir esse equívoco. Mas, então, está esclarecido, foi a primeira opção lançada de voto aqui, de apenas dar provimento nesses tópicos e, no caso do recurso reclamante, de levar para 30 mil reais para os danos morais. O resultado fica proclamado. Vamos ao próximo? Muito bem. Tem o último deles, né? Ainda, 5, né? Na pauta do doutor Lucas, passando para a pauta do doutor Lucas, no 5 da pauta falará o doutor Humberto Marçal Fonseca. Estamos só eliminando as inscrições desse advogado e para depois a gente retomar a ordem natural. Para o 5, por favor. Então, doutor Lucas, quando tiver condições... Senhor presidente, eu conheço do recurso, no mérito do provimento parcial para declarar a prescrição parcial quanto aos anuênios, bem como para deferir a reclamante as diferenças salariais decorrentes da supressão dos anuênios de 1% sobre vencimento padrão a cada 365 dias de efetivo exercício e reflexos em horas extras, férias, mais um terço, 13º, gratificação semestral, licença-prêmio, abonos, vantagens pessoais, adicional tempo de serviço, complementação de aposentadoria e FGTS. Condena ainda reclamado o pagamento dos honorários assistenciais 15% sobre o valor da condenação.
Seria isso, doutor? Aguarda eventual voto divergente ou quer sustentar? Já me manifesto sobre a única questão, até porque essa questão da súmula 62 foi aplicada, evidentemente, pelo ilustre desembargador, relator. Em relação apenas ao auxílio alimentação, Excelência, ele foi admitido em 3 de agosto de 1987. A data do dissídio que tem levado o entendimento dessa egrégia corte a interpretar a existência da natureza salarial e não indenizatória é o dissídio coletivo exatamente em 87 e 88. Se não me falha a memória, do lapso de memória, é que a idade já não permite, como diz a ilustre doutora Sara Benevides, 50 para cima ou 50 para baixo. Eu acredito que essa data de admissão dela, em 3 de agosto de 87, levaria ao entendimento, então, dessa egrégia corte, dentro da súmula e jurisprudência desse egrégia tribunal, de que seria considerado, súmula do Tribunal Superior do Trabalho, ou diversas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que seria não apenas a questão da não inclusão no pátio, mas o dissídio coletivo do ano de 1º de setembro de 87. Ela foi admitida 3 de agosto de 87. É o único ponto que eu falo aqui para Vossa Excelência nessa egrégia turma. Obrigado. O relator já está acolhendo nesse sentido, né? Não, ele acolheu só o anuênio. São 2 pedidos, de fato, Excelência. Pois não. Presidente relator, então. Pois não, senhor presidente. Eu peço Viane para manter o voto como apresentado, entendendo que não se aplica a ajuda à alimentação. Realmente o reclamante foi admitido em 87 e o banco teve sua inscrição no PAT em 2004, por tempo indeterminado. Mas entendi também que os instrumentos coletivos apresentados estabelecem essa natureza indenizatória do benefício. Citando aqui, estou citando literalmente a cláusula 7ª do acordo de 87, que expressamente prevê essa natureza indenizatória. Nos acordos seguintes também há a mesma previsão. Então, é nesse sentido que eu estou negando provimento em relação a esse ponto. Esse é o voto do relator. Eu estou acompanhando. Doutora Maristela. Não, eu não voto nesse, não. Doutor Jales. Sou eu, senhor presidente. Eu estou também de acordo, porque, inclusive, o eminente relator transcreve aqui a cláusula da convenção coletiva, na época, o parágrafo 1º, então estou inteiramente de acordo. Só para verificar depois, claro, a matéria de embargos, se é o acordo de 87, 88 ou se é o de 86, 87. É a única coisa que eu vou suscitar em embargo. Muito obrigado, Excelência. Doutor Lucas, que aqui é o seguinte, o voto registra que foi admitido em 3 de 8 de 87. E estou vendo aqui, auxílio alimentação, a cláusula citada no ACT indica que a partir de 1 de 11 de 87. Então, ela foi admitida alguns meses antes da vigência desse ACT. O voto mesmo registra aqui que foi admitida 3 de agosto de 87. E o fundamento indicado é que seria a partir de 1 de 11 de 87. Então, acho que pelo menos por esse fundamento não estaria amparado. Talvez fosse o caso de retirar de pauta para dar uma olhada. Posso acrescentar alguma coisa, senhor presidente? Pois não. É que essa cláusula, na época, essa cláusula era repetida. Então, antes era a mesma coisa também, sempre foi dado esse caráter. Teria que verificar se no acordo anterior teria isso também. Não, desculpa, Excelência, era dissídio coletivo nessa época. Era DC ainda, quando o TST ainda julgava os dissídios da Contec. Não, mas aqui está indicado a ACT, artigo 7º da ACT de 87, a partir de 1 do 11. Senhor presidente, eu vou pedir para vamos adiar para a próxima sessão, que aí eu esclareço melhor. Como o voto está colocado 3 de agosto, e o fundamento é que a partir de 1 do 11 era assim, então por esse fundamento não estaria socorrido agora que o advogado alertou ali, eu também compreendo. Muito obrigado, Excelência. Um bom dia. Vamos adiar, então, esse para a próxima sessão. Próximo. Agora, retornando para a sessão do doutor Jales, no 2 da pauta, falará doutor Gabriel Damião Jansen, pela gravada reclamada. 2 da pauta, doutor Jales, quando tiver condição, pode anunciar, por favor, a proposta de voto. É o caso de Carlos Henrique, Viação Cuiabá. Pois não, senhor presidente. Estou abrindo aqui. Carlos Henrique Pereira, Viação Cuiabá. Minha proposta de voto é rejeitar as preliminares de inadmissibilidade, conhecer do presente agravo de petição e, no mérito, negar-lhe provimento e isentar o reclamante das custas. É a minha proposta, senhor presidente. O senhor aguarda eventual voto divergente, doutor? Sim, excelência. Pois não. Doutora Maristela. Mas eu não estou conseguindo entrar aqui.
Está negando provimento. O recurso é do agravante. Peraí, eu tenho anotado no papel que eu não estou conseguindo entrar. Sistema, você não fez nenhum lançamento, não. Doutor Lucas está de acordo, né? Estou de acordo. Volta. O 2, né? É. Não, estou de acordo. Está aqui no papel. Então, é unânime a conclusão anunciada pelo eminente Agora relator. abriu. Ok, obrigado, excelência. Vamos ao próximo. Ainda na sala do doutor Jales, no 38, tem inscrito o doutor Leonardo de Oliveira Nunes, pela recorrente reclamada. 38 da pauta, doutor Jales, o relator. Pois não, senhor presidente. É José Luciano Rodrigues Pereira e BH Locação de Materiais para Evento Limitada, recorridos os mesmos. Voto também muito longo. Minha proposta de voto é a seguinte. Conhecer de ambos os recursos ordinário e adesivo e no mérito, dar provimento parcial ao apelo da reclamada para 1. Arbitrar a jornada média de segunda a quarta-feira, das 8 às 17 horas e de quinta-feira a sábado, das 8 às 21 horas, sempre com uma hora de intervalo entre a jornada, mantidos os parâmetros de liquidação estabelecidos na respeitável sentença. Estou ressalvando meu entendimento, que eu ampliava ainda mais. E 2, fixar o valor do auxílio alimentação em R$ 12,00 por dia e negar provimento ao apelo do reclamante. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Doutor, já atende ou o senhor gostaria de sustentar? Só sustentar em 2 pontos aqui rapidinho. Pois não, fique à vontade. Bom dia, outros jogadores, colegas, membros da casa. É só para fazer uma ressalva aqui que no depoimento da testemunha do reclamante, no que tange a alimentação, ele fala que quem fornecia a alimentação não era a empresa, era o contratante. Nós somos uma empresa que faz o fechamento de grades de todos os eventos do Mineirão. Então, se tiver alguma coisa lá dentro, ela contrata a gente e, segundo a testemunha do reclamante, quem fornecia essa alimentação era o contratante, não a empresa. É a ressalva que eu gostaria de fazer. E com relação ao desconto da franquia de seguro do carro, porque o que acontece? No trabalho dele, ele veio abalroar o veículo e trouxe aos autos uma quantia de R$ 1.134. Só que essa quantia que ele trouxe foi feita a próprio punho por ele, não tem nenhum orçamento que guarnece essa franquia, e foi colecionado na peça e nos memoriais distribuídos a cláusula 7ª do contrato de trabalho, que fala que, em caso de dano causado pelo empregado, fica a empregadora autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará com o fundamento do parágrafo único do artigo 462 da CLT. Ou seja, já tinha previsão para o desconto, ele foi feito e, de repente, ele aparece com uma quantia de R$ 1.134, a próprio punho, feito de forma unilateral, e foi acolhida pela magistrada. É só para ressaltar esses pontos e pedir para que seja revisto esses pontos no voto do eminente relator. Obrigado. Eminente relator. Senhor presidente, em relação a fornecimento da alimentação, os depoimentos das testemunhas foram contraditórios, mas, na verdade, é o seguinte, o reclamante recebia alimentação e a reclamada não era inscrita no pátio. Então, por essa razão, de acordo com o entendimento colhendo TST, estou mantendo minha proposta de voto. E quanto a esses descontos pelo sinistro, o preposto simplesmente disse que o reclamante houve o desconto no acerto do reclamante, mas que concluiu o meritíssimo juiz que não havia prova. A reclamada tinha que provar a culpa, porque a cláusula 7ª do contrato individual do trabalho estabelece a possibilidade de desconto em caso de culpa do empregado, mas não existe prova. Então, eu estou mantendo também a proposta nesse ponto. O voto da desembargadora Maristela. Estou acompanhando o senhor relator. O Jales, doutor Lucas. Também acompanhando. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pelo eminente relator. Obrigado. Vamos ao próximo. Ainda na sala do doutor Jales, no 16, inscrito para assistir, doutor Denovan Duarte de Oliveira. Só para assistir o julgamento. Do Fernando César. É só para assistir, né? Fala pelo reclamado, né? Doutor Jales, pode, por favor. Pois não, 16. Meikel Júnior dos Santos e Uberlândia Refresco. Também um voto muito longo. E a proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Está mantendo a decisão de origem, né? Doutora Maristela. Acompanhe o senhor relator. E doutor Lucas. Então, negou o provimento. Decisão unânime.
Próximo. Agora, passando para a sala da doutora Maristela, no 2 da pauta, falará a doutora Lívia Milagres, pela agravada. Agravo de petição. E a doutora Maristela, quando tiver condição, para anunciar a proposta de voto. Bom, estou conhecendo do agravo de petição interposto pelos embargantes e do recurso adesivo interposto pela embargada. No mérito, estou dando provimento parcial ao apelo dos embargantes para determinar que seja efetivada nova avaliação dos bens penhorados por perito experiente em corretagem de imóveis a ser nomeado pelo juiz condutor da execução, e ao da embargado, estou dando provimento para, reconhecendo a preclusão, extinguir sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4 do CPC, os embargos terceiros interpostos por Marli Rodrigues de Oliveira Aleixo. É esse resultado que a doutora está buscando? Não, Excelência. Então, só tem a palavra para sustentar. Bom dia, Vossa Excelência, Ministério Público, os membros da turma. O principal pedido do nosso agravo de petição é o cancelamento da penhora do imóvel, porque ele não pertence ao executado. Foi ajuizada uma ação contra a indústria de esquadrilhas de alumínio e ferro Indalfer Limitada e desconsiderada a personalidade jurídica em 21 de setembro de 2010, incluindo no polo passivo o doutor Lúcio Flávio, executado. E, em 2015, foi expedido mandado de penhora de avaliação de um imóvel que não pertence ao senhor Lúcio. Ele foi casado com a agravante Marli, porém, eles se separaram em 2002. E esse imóvel penhorado ele foi herdado pela embargante, a agravante Marli, e o formal de partilha ele foi apresentado em 2012, isso é 10 anos após a separação do casal. Essa sentença de sucessões que declarou Marli como herdeira não declarou o senhor Luiz Flávio como meieiro e já transitou em julgado. Então, se mantiver essa sentença aqui da Justiça do Trabalho, determinando a penhora do bem imóvel, vai estar ofendendo a coisa julgada declarada na vara de sucessões, porque não foi incluído o senhor Lúcio Flávio como meieiro desse imóvel. Essa decisão não é competência da Justiça do Trabalho, porque não houve ameação. E também não tem que se falar em proveito da família do trabalho da exequente, porque não foi uma relação doméstica, a senhora Marli nunca foi sócia da empresa, e a inclusão do senhor Lúcio Flávio como polo passivo da demanda somente ocorreu 8 anos após a separação do casal. Então, para ressaltar as datas, a separação do casal ocorreu em 2002, a partilha do imóvel ocorreu em 2012. Então, são 8 anos de diferença da desconsideração da personalidade jurídica. E, por esses motivos, a gente pede o provimento do agravo de petição. Relatora. Senhor presidente, eu queria só um esclarecimento da advogada que está sustentando na tribuna. A senhora está falando pela Marli? Isso. Tá. Pelos agravantes. Bom, com relação aos embargos da senhora Marli, eu não estou conhecendo por intempestividade. Estou confirmando, porque ela tomou ciência da penhora há muito tempo, então ela tinha o prazo de 5 dias para entrar com embargos, e ela foi, inclusive, nomeada depositária. Então, eu não estou conhecendo, portanto, eu não adentrei nessas questões levantadas por ela. Eu vou ler de novo a conclusão aqui. Será que eu enganei? Aqui. Estou conhecendo do agravo de petição interposto pelos embargantes e do recurso adesivo interposto pela reclamada. No mérito, estou dando provimento parcial ao apelo dos embargantes para determinar que seja efetivada a avaliação. E estou dando provimento parcial para, reconhecendo a preclusão, extinguir sem resolução do mérito os embargos terceiros interpostos por Marli Rodrigues de Oliveira Aleixo. Então, senhor presidente, eu não vou adentrar nessas questões levantadas por ela, pela Marli. Representados os embargos tardiamente na origem. Pois não. Então, esse é o voto da eminente relatora. Como vota doutor Lucas? Acompanha a relatora. Eu também estou acompanhando por esses mesmos fundamentos e
Eu também anotei aqui, os embarques, a esposa do executado foi nomeada depositária no momento que teve ciência da concessão, mas somente opôs o embarque terceiro mais de um ano depois. Também estou acompanhando. Notei aqui quando eu preciso. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, determinando nova avaliação do bem. A conclusão, fica proclamada a unanimidade. Bom dia, muito obrigada. Vamos ao próximo. Ainda na sala da doutora Maristela, no 3 da pauta, falará doutor Rafael Prates Castro, pela recorrente. 3, Smart 3 ao Log. 10.345, né? Tá. Eu estou conhecendo recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, estou negando o provimento, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 895 da CLT. Doutor Leonardo tem a palavra. Doutor Rafael, excelência. Rafael? Sim. 3. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Trata-se de um recurso face à sentença que julgou pela condenação da recorrente à indenização substitutiva pelo período estabilitário e decorrência de acidente de trabalho. Contudo, há de se ressaltar que não houve acidente de trabalho. A sentença de primeira instância, ela tão somente baseou-se no testemunho de uma testemunha apontada pelo reclamante, mas ignorou a ausência de prova documental e a perícia realizada, que, além de comprovar a não ocorrência de acidente de trabalho, de dizer que não foi caracterizado acidente de trabalho, também apresentou especificação diversa para a lesão do recorrido. A prova documental ela é ausente, não há um documento que comprove a alegação do recorrido, que comprove a ocorrência do acidente, não houve comunicação do médico da empresa, o recorrido só comunicou à empresa do acidente meses depois da sua alegada ocorrência. Há uma contradição entre a data alegada na inicial e a data do boletim de ocorrência juntado. A prova pericial, realizada, ela concluiu pela falta de elementos para caracterizar o acidente. Ela reconheceu a diabetes do recorrido como uma possível causa da lesão, que o próprio recorrido relata ser portador há mais de 4 anos e usar medicação para isso. E, como se sabe, as pessoas que possuem diabetes, elas devem ter um cuidado redobrado com lesões, normalmente na sua pele, porque, no caso dos autos, uma simples unha encravada que o recorrido tinha desde a sua admissão na empresa pode levar a uma grave lesão, como foi aquela verificada nesse processo. Isso foi reconhecido pelo perito no laudo pericial. Não houve um acidente de trabalho, mas uma complicação ocasionada por uma doença pré-existente, motivo pelo qual o recorrido foi afastado pelo INSS para recebimento de auxílio doença comum, o benefício B31, e não por acidente. Então, pela completa ausência de prova documental a sustentar a tese do recorrido, a ampla prova pericial que afastou o nexo causal entre o dano sofrido e o alegado acidente de trabalho, que não ocorreu, na medida que não reconheceu a sua ocorrência e apontou a diabetes como causa da lesão, é que pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do reclamante. Muito obrigado. Eminente relatora, não vou querer, não. Obrigado. Senhor presidente, me impressionou apenas da sustentação da tribuna a alegação que a data do boletim de ocorrência não bate com a data do acidente. Esse ponto eu não enfrentei na minha decisão, até porque eu estou confirmando a sentença. Então, eu vou pedir vista para checar essas datas. Fica adiado para a próxima semana. Muito obrigado. Próximo. Passando para a sala do Dr. Lucas. Às 19 da pauta, falará Dr. Francisco Diniz Bastos Silva, pelo recorrido.
Relator, quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto no 19. Da Caixa, né? É, sim, senhor. Da Caixa. Passa a presidência, doutor Jales. Pois não, senhor presidente. Assuma a presidência do impedimento, doutor Sebastião, e conceda a palavra ao eminente desembargador relator para anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, pela minha proposta, eu estou conhecendo do recurso e dando provimento para julgar improcedentes os pedidos, absolvendo a reclamada da condenação ao pagamento da parcela quebra de caixa e seus reflexos e da multa de 1% do valor da causa. O ilustre advogado fala pela reclamada ou pelo reclamante? Pelo reclamante. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador-presidente, demais desembargadores, excelentíssima desembargadora, membro do Ministério Público, demais presentes, bom dia. Não obstante o voto do eminente relator, né, o assunto, a matéria de direito travada nos autos, é por demais conhecida por essa egrégia turma. E por economia de tempo, remeto-me às contras-razões do recurso do reclamante, cabendo aqui citar 2 processos contra a mesma reclamada, com a mesma configuração fática e jurídica, em que essa egrégia turma decidiu no seguinte sentido. Peço vênia para ler trecho do acordo que foi proferido pela lavra do desembargador Jales Valardão Cardoso, recentemente. Não existe qualquer vedação à acumulação do adicional de quebra de caixa e de gratificação de função, considerando a natureza distinta dessas parcelas. O adicional de quebra de caixa visa compensar eventuais prejuízos incorridos pelo empregado que exerce a função de caixa, e a gratificação de função tem por finalidade remunerar a maior responsabilidade em razão da função exercida. Excelências, posto isso, vou ser breve, é uma matéria já, né, de conhecimento de todos. Espero que seja negado provimento ao recurso da reclamada. Grato. Pois não. O eminente relator. Pois não, senhor presidente. Como sustentado da tribuna, é uma matéria que essa turma vem enfrentando já há muito tempo, não obstante tenha tomado outras decisões, dependendo de sua composição. No meu voto, eu estou entendendo que, pelo regulamento atual da Caixa, não existe essa previsão do pagamento da gratificação para quem exerce a função como a do reclamante. Então, eu não aplico essa interpretação extensiva desse pagamento, dessa função, entendendo que o regulamento da empresa deveria prevê-la expressamente, se esse era o desejo da empresa. Estou citando aqui outros precedentes dessa turma, inclusive da lavra do excelentíssimo desembargador Jales Cardoso, publicado em dia 6 de fevereiro e dia 7 de fevereiro desse ano, no mesmo sentido. Então, eu peço vênia para manter o voto como proposto. Eu sou o segundo votante, o ilustre advogado tem razão. Eu já votei nesse sentido, mas depois de examinar melhor a questão e considerando que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública e verificando com mais cuidado o regulamento empresário, eu cheguei à conclusão diversa, que inclusive é a mesma que consta do eminente relator. Eu já votei nesse sentido, mas alterei meu entendimento, depois de examinar melhor a questão, e, por essa razão, também estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Também de acordo, presidente. Então, eu proclamo por unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. Esse é o resultado, fica proclamado. Devolvo a presidência ao eminente desembargador Sebastião Geraldo. Outro dele? Próximo, então. Obrigado. Ainda na sala, o doutor Lucas. No 36, inscrita a doutora Ana Paula Magder Rodarte, pela recorrente reclamada. Alcoa Alumínios, doutor Lucas. A palavra. Senhor presidente, eu conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao apelo. Concedo, então, a palavra, eminente advogada, para a sua sustentação. Excelentíssimo desembargador presidente, demais embargadores componentes dessa turma.
A questão objeto de resignação recursal apresentado pela empresa recorrida, se resume basicamente em 3 pontos: a questão do adicional de periculosidade, a diferença, né, que foi majorada pela sentença, e a jornada de trabalho do reclamante, notadamente os minutos que antecedem e sucedem a jornada e o intervalo entre a jornada. Notadamente, com relação ao adicional de periculosidade, eu queria reforçar o pedido em sede de defesa, novamente aqui em recurso, de alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a prova técnica não foi realizada. A condenação fundamentou-se com base na súmula 453, onde há um pagamento proporcional à exposição do risco por mera liberalidade. Data vênia deste entendimento do juiz Acor, a empresa recorrida entende que não era por mera liberalidade. O pagamento foi feito através de um aditivo contratual aos empregados desta área, até que se firmasse a jurisprudência do DST. Então, esse pagamento na proporcionalidade de 6% era feito com base nessa fundamentação. Além disso, dessa preliminar de cerceamento de defesa, existe prova documental, inclusive um e-mail do próprio autor, de que ele trabalhava na área de supervisão, ele não trabalhava diretamente com o sistema elétrico de potência. Daí, mais um argumento para a necessidade, realmente, da realização da prova técnica. Então, sendo ultrapassada essa preliminar do cerceamento, para que seja afastada essa condenação com base nesse documento que foi juntado aos autos, que ele trabalhava com mera supervisão. E no que atine a jornada de trabalho do reclamante, peço para que seja considerado o acordo coletivo de trabalho firmado, notadamente no que diz respeito à compensação de jornada e também o intervalo entre a jornada, e também para que seja considerado os depoimentos das testemunhas arroladas nos autos, inclusive de que ele efetivamente gozava, né, do intervalo entre a jornada e, além disso, que ele também exercia um cargo de supervisão, pelo que é aplicável à exceção prevista no inciso 2º do artigo 62 da CLT. Esses são os argumentos, reforço em totum os demais, a jurisprudência colacionada e citada em sede de recurso, para que seja feita a costumeira justiça e reformada a sentença neste particular. Pois não. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Não obstante as razões e fundamentos apresentados à tribuna, eu peço vênia para manter o voto como proposto. Em princípio, eu estou rejeitando a preliminar de nulidade da sentença, mas pela aplicação, como citado da tribuna, também da súmula 453 do TST, entendendo que eu não vejo como não entender esse pagamento adicional de periculosidade sem uma prévia perícia como um benefício pago pela reclamada. E o entendimento cristalizado nessa súmula é muito claro nesse sentido de que se a empresa reconhece a periculosidade, deve pagá-la não de forma proporcional, como era feita pelo tempo de serviço, mas da forma que a lei determina, que é o todo adicional. E para tanto, não é necessária nenhuma perícia, né? O reconhecimento da reclamada com pagamento proporcional já é suficiente para demonstrar a existência da periculosidade. Também pelas demais provas produzidas no processo, pelas atividades desempenhadas pelo reclamante.
ele faz jus ao adicional integral. Então, a condenação à diferença deve ser mantida. Já em relação aos minutos residuais, também entendi que, nesse ponto, a análise da prova emprestada, que foi colacionada aos autos, dá sustento a essa condenação, tendo em vista o depoimento das testemunhas. Estou citando aqui, literalmente, o depoimento da testemunha Eliandro, que informou que havia minutos residuais que eram gastos em atividades a favor da empresa. Também entendendo que não há prova de que o reclamante ocupasse um cargo de confiança com poder de gestão e mando, enquadrando-se na exceção do artigo 62. Né? Outra testemunha citada no voto foi o depoimento do Marco Antônio, que esclareceu que, abro aspas, o reclamante exercia o cargo de encarregado de manutenção elétrica e mecânica da sala de cubas, ou seja, da redução, cumprindo iguais tarefas que o depoente. O reclamante possuía 18 a 20 subordinados, mas ele não tinha autorização para abonar faltas ou autorizar horas extras. Tanto o depoente quanto o reclamante dependiam do supervisor, que era a chefia direta. Dependia do supervisor João Dantas e, posteriormente, ao Ricardo Braga. Haveria 4 escalas de hierarquia, de supervisor. Então, é nesse sentido que eu entendi que não ficou demonstrado o exercício de cargo de confiança. Já em relação ao intervalo intrajornada, da mesma forma, com suporte na prova emprestada, entendi que ficou comprovada a concessão parcial do intervalo para descanso e refeição. Testemunha Antônio Vieira informou que usufruía de 20 a 30 minutos para a refeição e levava 5 minutos da sala de operação até o refeitório. Diz que, ao deixar o refeitório, passava pelo banheiro para a higienização, colocação de EPI, que demandava em torno de 15 minutos. E na sala de redução, todos os operadores tinham intervalo de igual duração. Então, é nesse sentido que eu peço vênia para manter o voto como proposto. Pois não. Esse é o voto do eminente relator. Eu estou de acordo, pelos mesmos fundamentos, com o voto do doutor Jales. Não, senhor presidente. Aqui eu vou ficar vencido os minutos residuais, que eu adoto aquela interpretação que vem na lei aí agora, a partir de 11 de novembro, que no momento que o empregado entra no estabelecimento e está tomando café, etc., ele ainda não está sujeito às ordens do empregador, ele não está cumprindo nem aguardando ordem. Então, eu fico vencido os minutos residuais. Eu vou acrescentar aqui também uma divergência no intervalo entre a jornada. Eu estava acompanhando o voto do eminente relator, mas ele era, na verdade, ele era encarregado de eletricidade. Eu pensei que ele fosse daqueles trabalhadores que tivessem que trabalhar naquela área de sinterização de alumínio, que é uma área complicada. Então, aqui a sentença conclui que ele tinha 1 hora, mas que ele precisava ficar no banheiro 15 minutos para higienizar e colocação de EPI. Aqui o data máxima vênia, eu vou divergir também no intervalo entre a jornada, porque se ele fosse um operador de forno, alguma coisa, eu manteria, mas como ele era da parte de eletricidade, eu vou ficar vencido também, então, no adicional, no intervalo entre a jornada, além dos minutos residuais, no intervalo entre a jornada. O vencido em parte, desembargador Jales, prevaleceu o voto do relator como anunciado. Vamos ao próximo. Bom dia a todos. Bom dia. Ainda na sala do doutor Lucas, no 41, falará a doutora Camila Leite Lima, pela recorrente, e se inscreveu para assistir ao julgamento doutora Leila da Silva Reis, pelo recorrido. Lucas, no 41. Quando tiver condições técnicas, pode anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso, como se trata de um processo que tramitou pelo procedimento sumaríssimo, negando o provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Eu tenho a palavra, então, para sustentar, doutora. Bom dia, ilustre desembargador presidente. Bom dia, demais componentes da mesa, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária e demais colegas aqui presentes.
Com a devida vênia ao entendimento, tanto firmado em primeiro grau quanto mantido pelo ilustre desembargador relator, gostaria de ressaltar, nesse caso, a nítida nulidade que envolve a sentença proferida nesse caso, já que, em audiência de instrução, foi indeferida tanto a oitiva do reclamante quanto a instrução da contradita, sendo que o artigo 369 do CPC, do novo CPC, é claro ao dispor que as partes podem se utilizar de todos os meios em direito admitidos para a produção de provas. E foi indeferida tanto a oitiva das testemunhas, da reclamante, quanto a instrução da contradita. E, tendo em vista que o caso em análise, a controvérsia assim, se a existência ou não do vínculo empregatício, era de suma importância que o reclamante fosse ouvido. Nós sabemos que, em reclamações trabalhistas, a oitiva da parte ela é de suma importância para o esclarecimento dos fatos. Muitas das vezes, pelo próprio depoimento da parte, extraímos pontos importantes que não estão presentes na petição inicial. Então, em primeiro momento, reitero as nossas razões recursais no que tange à alegação de nulidade da sentença. E caso Vossas Excelências assim não entendam, passando à análise da questão do vínculo empregatício propriamente dito, eu gostaria de ressaltar que pugnamos pela juntada a estes autos da decisão proferida pela segunda vara do trabalho de Pedro Leopoldo, a excelentíssima juíza Solange, autos 12.084/17, em um caso não semelhante, mas idêntico ao presente, em que foram julgados improcedentes os pedidos. E aí, analisando a fundo este caso, já que, no caso em tela, a prova foi insuficiente, pelo indeferimento da oitiva, friso mais uma vez, analisando esse caso que juntamos, verifica-se claramente a inexistência dos requisitos necessários para a configuração do vínculo empregatício. A exemplo, quanto à pessoalidade, ficou claro da análise dos autos que o reclamante e os demais trabalhadores eles eram convidados. O primeiro réu, o senhor Reinaldo, convidava pessoas a prestarem serviços, quando necessário, sendo atividades esporádicas. Além disso, restou claro que a prestação de serviço não era pessoal. E aí eu ressalto um ponto de suma importância, que o reclamante, nesses autos, que figurou como testemunha nesse processo que tramitou perante a segunda vara do trabalho, confessa que, às vezes, iam mulheres trabalhar. Não existia pessoalidade. O reclamante poderia claramente se fazer substituir. Quanto à ausência de habitualidade, ressalto também que ficou claro nos autos que eles, além de não trabalharem nos dias de chuva, eles eram convidados a prestar um serviço e poderiam se recusar. Então, não havia habitualidade na prestação de serviços, era uma clara prestação de serviço de caráter eventual. Quanto à subordinação, gostaria de frisar que ficou claro também nos autos que quem dava as ordens era o primeiro reclamado, quem fazia os pagamentos era o primeiro reclamado, e que, ressaltando mais uma vez um ponto considerado na sentença proferida nos autos em trâmite perante a segunda vara do trabalho de Pedro Leopoldo, que quando os trabalhadores faltavam, avisavam apenas ao primeiro réu, e não a MTE Empreendimentos. Não havia sequer subordinação em relação à hora recorrente. O próprio reclamante, mais uma vez, enquanto testemunha naqueles autos, confessou que, quando não podia trabalhar, avisava apenas ao primeiro réu, que ele não recebeu punições quando faltava e que não trabalha mais na fazenda, pois o senhor Reinaldo o dispensou. Sendo assim, gostaria de ressaltar as nossas alegações recursais, inicialmente, quanto à nulidade de sentença, caso ela não seja acatada, o que eu admito apenas em observância ao princípio da eventualidade, com a devida vênia ao entendimento que foi aqui firmado, que seja afastado o vínculo empregatício. E, por fim, ressalto que, quanto a eventuais horas em itineres, seja ponderada a decisão proferida também num caso idêntico, em trâmite perante a primeira vara do trabalho de Pedro Leopoldo, autos 12.116/2017, em que fora concedida 1 hora em itinerário e não 1h20, caso esse entendimento seja mantido. Sendo assim, impugno pelo provimento do nosso recurso para a decretação da nulidade da sentença e eventual afastamento do vínculo empregatício. Muito obrigada. Pois não, doutor Lucas. Senhor presidente, a sustentação oral me levantou uma dúvida aqui em relação à contradita, que eu gostaria de examiná-la com mais vagar. Então, se fosse possível, eu gostaria de que esse julgamento ficasse adiado para a próxima sessão.
É que eu estava olhando aqui também, que me incomoda esse negócio do juiz em deferir logo de cara os 2 depoimentos. Né? Bem, então fica adiado para a próxima sessão. Obrigada, bom 41. dia. Vamos ao próximo. Agora, retornando à sala da doutora Maristela, se inscreveu hoje, antes do início da sessão, a doutora Renata Soares pela recorrida cooperativa. O quê? O 6 da pauta, 10.586,39/2016. Município de Prata. Município de Prata, né? Pode. Prata. Aquela questão que nós estamos ainda tateando o que fazer, né? Doutora Maristela? Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo segundo reclamado, no mérito, estou negando-lhe provimento. Advogada, para a sua sustentação. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais pares, doutor representante do Ministério Público, demais servidores e advogados aqui presentes, um bom dia. Eu falo pelo município de Prata, que foi condenado de forma subsidiária no transcurso desse processo trabalhista, uma vez que a cooperativa, em audiência, ela realizou um acordo com a reclamante. E, nesse ponto, excelências, é que eu peço, data máxima vênia, a reconsideração do voto da ilustre desembargadora, exatamente porque o município, apesar de presente na audiência, ele não participou do acordo realizado entre as partes. E esse acordo entende, então, o município que não poderia fazer coisa julgada com relação a ele, exatamente porque ele não participou de nenhuma tratativa, de nenhuma formalidade que pudesse impor ou que ele pudesse questionar exatamente para que o acordo fosse realizado em audiência. Então, o município não se opôs a nenhum argumento, a nenhuma tratativa que foi declinada na audiência, exatamente para que o acordo fosse formalizado. Daí porque, uma vez não cumprido esse acordo por conta da cooperativa, não poderia o juiz ter determinado essa responsabilidade subsidiária de forma genérica e automática da forma como foi feita, exatamente porque estamos tratando aqui de valores que houve, então, esse vencimento antecipado de todo o acordado nessa audiência, e nós estamos falando aqui de orçamento público, nós estamos falando aqui de coletividade, então uma condenação nessa proporção imposta ao município é, por demasia, desarrazoada, exatamente porque, volto a frisar, o município não participou do acordo realizado entre as partes em audiência. Então, com essas considerações, eu peço pelo provimento do recurso. Gente, relatora. Bom, de fato, foi celebrado um acordo na audiência realizada no dia 17 de novembro, né, em que a primeira reclamada, empregadora do reclamante, se comprometeu a pagar um acordo de R$ 8.000. E o município realmente não se responsabilizou, mas o juiz colocou assim: caberá ao reclamante relatar o eventual inadimplemento até 8 dias após o vencimento, e se não houvesse cumprimento do acordo, o processo seria concluído para analisar a responsabilidade subsidiária. Então, o que o município se insurgiu foi contra a sua responsabilidade naquele acordo, mas ele não se insurgiu contra a decisão do juiz que o processo seria reincluído em pauta para analisar apenas a responsabilidade subsidiária. Eu acho que ele tinha que ter protestado pelos dois. Não, o que eu quero é que o processo retome ao curso normal e, em sentença, apreciar se há ou não a minha responsabilidade. Só se insurgiu contra a responsabilidade no acordo,
mas não que houvesse uma decisão judicial apreciando a existência ou não da responsabilidade subsidiária. E, analisando a inicial, eu vejo que o reclamante pede para comprovar todos os depósitos do fundo de garantia. E eu acho que o tomador de serviço tem obrigação de acompanhar, pelo menos, a regularidade dos depósitos do fundo de garantia em relação aos empregados que ele presta o serviço por interpostas empresas. Então, eu acho que a culpa aí foi grave e, por isso, eu estou condenando subsidiariamente o município. Pois não, doutor Lucas. Senhor presidente, eu não tinha apresentado divergência nesse caso, Não. não, mas agora que me surgiu essa dúvida, eu estou consultando aqui os nossos incidentes de uniformização de jurisprudência. Estou achando que não seria o caso de suspender esse julgamento para aguardar o julgamento desse incidente que, em relação à responsabilidade subsidiária, terceirização, ente público, fiscalização, ônus da prova? Esse é aquele... Pois é, essa questão está pendente de análise aqui. Está pendente de julgamento. Eu estou... então agora vamos que eu sobrestar, pensei então. nisso, eu não sei se seria o caso. Porque, inclusive, nesse caso, não teve nem a discussão ou prova sobre a... Há uma presunção, né? A fiscalização, se houve fiscalização foi a ou não. mesma dúvida que eu tive. Então, vamos sobrestar, é melhor. Até enquanto a gente amadurece. Para mim é o né? seguinte, o acordo do Supremo não é claro, deixou margem à interpretação. Se o município não fiscaliza, por exemplo, depósito de garantia, fala, mas teria, aí é até por presunção? Não, acho que teria que verificar. Mas, de todo modo, eu acho que o Tribunal Pleno precisa dar uma direção para isso. Porque senão corremos aquele risco que o doutor Jales já mencionou, dos municípios contratar qualquer um, falar, eu não respondo, então não tem dificuldade, qualquer cabo eleitoral. Por outro lado, também, se o Supremo decidiu que não cabe a responsabilidade em casos excepcionais, quais seriam os casos excepcionais? Falta fixar um ponto de vista sobre isso. Eu estou aprofundando estudos no gabinete sobre isso. Vamos sobrestar o julgamento, até que esse UJ seja apreciado. Então, fica sobrestado o julgamento. Obrigada. Próximo. Ainda a doutora Renata se inscreveu para assistir ao julgamento no 2 da pauta do doutor Lucas. É a mesma coisa, não? Não. Senhor presidente, pela ordem. 2, que é o caso da município de Prata, também não? O sindicato, para sindicatos empregados em turismo. Isso não. Pois não, Ministério Público pedir pela ordem, pois não? Eu peço desculpa à turma, eu ia pedir a intimação pessoal do Ministério Público no final do julgamento, considerando que o Ministério Público atuou nesse processo intensamente. Ele tem, inclusive, inquérito, e eu ia pedir ao final, mas pedi a palavra, então peço de uma vez a intimação pessoal, senhor presidente. Não, mas depois do julgamento? Depois. Eu só me desculpe que eu ia pedir no final, mas... Estou para anunciar a proposta de voto. O processo 10.269/49. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitado em contrarrazões, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao apelo. A doutora fala por qual parte? Pelo sindicato. Tem a palavra, então. Excelência, era só para acompanhar. Só para acompanhar, então, o relator está negando provimento. O caso... o processo não observou os requisitos do Estatuto Eleitoral, anulação do pleito que foi feita. Eu também estou acompanhando o relator, doutora Maristela. Também acompanhando. Desculpa. Também de acordo, senhor presidente. Pois é, mas eu vou... Engraçado que eu estava aqui, está verdinho, eu olhei, era o doutor Jales, não tem impedimento de ninguém, não, né? Não, Agora que eu vi aqui. Está verdinho. Tá. Para agora aqui. Então, fica a unanimidade conforme o voto anunciado pelo eminente relator. Doutor Jales está de acordo, né? De acordo, senhor presidente. Foi deferido, senhor presidente? Defiro, então, a intimação do Ministério Público, defiro requerimento do Ministério Público para intimação sobre o julgamento do presente processo. Próximo. Agora são aqueles.
32 da pauta do doutor Lucas, se inscreveu para assistir ao julgamento o doutor Alan Luiz da Silva, pelo recorrido. Esse caso aqui é o seguinte, o secretário me passou aqui um e-mail, o advogado, ao fazer a inscrição, colocou o endereço errado. Pela ordem, Excelência. Perdão. Bom dia a todos da mesa. Excelência, o e-mail refere-se, na verdade, ao outro processo, se não me engano. Esse processo está em pauta, é o número 710617. Sim, vou tratar em conjunto dos dois, né? O que o outro foi escrito, a inscrição foi feita após, né? Seria esse, para assistir apenas. Esse é apenas para assistir, então vamos julgar esse. Tem razão. Vamos julgar esse que é só para assistir. Qual que é o número? 10617. O 32 da pauta é o 11.575. Isso é só para assistir? Esse que deu o problema. Não. Sim, pois é, o 32. É o 32. Então está sendo chamado o 32, o que teve o e-mail. Deixa eu explicar a questão do e-mail. O ROPS 11575, estou aqui com o e-mail em mãos. O e-mail foi endereçado até turma 2 TRT, não TRT 3. Então, não chegou a tempo na secretaria. Mas o advogado expediu o e-mail nesse sentido. Eu consulto aí a turma se vamos autorizar a sustentação oral ou só de qualquer modo só quer assistir mesmo? Não, esse 11575, se possível, gostaria de fazer a sustentação, por favor. Vamos verificar. É diante desse equívoco, mas foi enviado o e-mail, só faltou o endereço eletrônico correto, por isso que não chegou, se vamos autorizar ou não a sustentação. Como vota nesse sentido, só dessa preliminar, o eminente relator? Eu acho que se o e-mail não chegou, eu não vejo como receber a sustentação oral. Farei com qualquer outra peça processual no processo eletrônico. Que os defeitos dela não podem ser relevados. Doutora Maristela, que vota nisso, que pensa isso? Sou eu. Só confundo. Pois agora, Vossa Excelência. Você quer me dar serviço, hein? É o segundo votante. Aqui, veja bem, eu vejo dois caminhos. É a primeira vez que acontece com esse advogado, não faltou o detalhe da inscrição. Do ponto de vista estritamente técnico, está correto a decisão do relator. Mas, ponderando numa questão de equidade, houve um equívoco e a sustentação em si é uma faculdade, por isso que algumas vezes, até na época da elaboração do regimento, permitiu inscrição até o início da sessão, né? Então, é uma questão que vale ponderar. Mas se o relator mantiver da mesma forma, sim, eu também acompanho, porque são dois entendimentos razoáveis no sentido. Houve, de fato, equívoco, mas houve o envio no dia 28 de fevereiro. Ele pretendeu fazer a inscrição. O objetivo foi esse. Então, para onde o relator, os dois entendimentos são razoáveis. Não, senhor presidente, mas se o senhor entender que deve ser feito, vamos colher a opinião do doutor Jales. Faz parte da... Eu, em princípio, também estou acompanhando o voto do eminente relator, porque se não houve inscrição, se a gente abrir uma exceção, aí nós ficamos com essa dificuldade no futuro. O precedente que é grave. Então, só para assistir, o senhor tem razão nesse sentido, porque se a gente abre um precedente, é a primeira vez que eu vejo uma situação dessa natureza. Por isso que eu estava pensando em flexibilizar. Porque isso pode levar a situações bem mais graves em relação ao processo eletrônico, né? Apresentação de recurso, apresentação de peças, em que não vão... Ele poderia, se tivesse chegado antes da sessão, fazer a inscrição aqui ainda, né? Mesmo percebendo que não constava. Até hoje ainda é vigente. E ele chegou depois de iniciado a sessão. Então, vamos... ele vai acompanhar a votação sem a sustentação, porque não preenche os termos do regimento, e um precedente iria criar situações que, em outras situações, nós perderíamos o controle. Então, o eminente relator, para fazer a síntese do voto. Pois não, senhor presidente, é um processo também que tramitou pelo rito sumaríssimo, então eu estou conhecendo do recurso e dando provimento parcial para excluir da condenação o plus salarial de 15% sobre a média remuneratória reconhecida, comissões e gratificação por produtividade,
com reflexos em repouso, aviso, férias, 13º e FGTS mais 40%, bem como para reduzir o valor da condenação, adequando-o aos valores da petição inicial, mantendo, quanto ao restante, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. A parte central aqui era a exclusão do acúmulo, também estou de acordo com ela. Então, eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Como vota o desembargador Jales? Presidente, eu também estou acompanhando, mas eu tenho uma divergência parcial só nas folgas. É porque é uma microempresa e foi condenada ao pagar, ela foi condenada ao pagamento de todas as folgas, porque houve bater o carimbo sobre uma das folgas. Então, eu estou achando que isso não foi intencional, porque senão seria em outras. Então, nesse caso aqui, nesse onde foi batido o carimbo, eu deferiria, porque alguém tem que pagar pelo erro e é quem fez. Mas no restante, não. E aí eu excluí essa dobra das folgas, por essa razão. Então, vai ficar vencido essa parte, mas o ponto central, o acúmulo de funções, está sendo excluído pelo relator no recurso. Então, prevaleceu o voto do relator, vencido apenas em parte o desembargador Jales. Excelência, pela ordem, só um esclarecimento, por favor. Se possível, o valor da condenação foi reduzido para quanto, por favor? Estou reduzindo o valor da condenação para R$15 mil, com custas de R$300 pela reclamada, autorizado desde já o reembolso dos valores recolhidos a maior. De todo modo, esse é um valor estimativo, né? É um valor estimativo só para fins de alçada e custo. Então, o resultado fica proclamado. Pois não. Só para, doutor, em outras situações, quando manda e-mail para inscrição, a secretaria confirma o recebimento. Não havendo confirmação, seria o caso de insistir e conferir se o endereço estava correto. Só para futuras situações. Tudo bem. Só para esclarecer que existem secretarias que confirmam. O assunto já foi suprido pelo eminente relator, não há mais o que se falar, mas somente para esclarecer. De qualquer forma, agradeço por ter permitido assistir o julgamento. Agora vou aguardar o do próximo, por favor. Ok. Vamos ao próximo, que vai assistir também. Ainda na pauta do doutor Lucas, no 7 da pauta, assistirá o doutor Alain Luiz da Silva, pelo recorrente. 7. Só para assistir também, é um ROPS também. Gustavo e MV Segurança, não é isso? Tratou para a síntese do voto. Eu estou conhecendo dos recursos, do provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de todos os feriados ocorridos no período contratual em dobro, para reconhecer a responsabilidade subsidiária da terceira reclamada, MRV Engenharia e Participações S.A., quanto à satisfação dos créditos reconhecidos na presente ação. Eu nego o provimento ao recurso da reclamada, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Eu estou de acordo com o julgamento. Doutor Jales? Também de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Excelência, desculpa interromper novamente. O relator se importaria, por favor, só de fundamentar a questão da terceirização da MRV, se possível, por favor? Mas aí o voto porque vai estar reconhecida a responsabilidade. O voto está disponibilizado. E é um processo também que corre sob o rito do processo sumaríssimo. Está mantendo pelos fundamentos da origem, né? Sim. Os fundamentos da origem, tudo bem. Vamos ao próximo. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Terminada as tentações presentes, vamos fazer aquele intervalo regulamentar, compulsório, e depois... Tem divergência.